Boa, boa tarde a todos e a todas. Pode. Bom, pessoal, eu venho aqui, eu sou uma pessoa com 66 anos. Boa noite? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu sou uma pessoa que tem 66 anos, 27 anos de serviço público. Trabalhei na Prefeitura de Rio Preto, passei por várias administrações. Eu entrei por concurso público no tempo do Toninho Figueiredo, passei pelo Manuel Antunes, pelo Dr. Liberato Caboclo, Edinho Araújo 1 e 2, Valdomiro 1 e 2, Edinho Araújo de novo. Me aposentei em 2018. Então, o lugar da minha fala é um lugar de quem colaborou com a implantação da política pública de assistência social em Rio Preto. E eu venho aqui hoje falar de tempo. Eu estou aposentada, mas eu servi a esse município por 27 anos. Passei por todas essas gestões. E, então, contextualizando todo esse tempo, eu venho aqui afirmar que a política pública de assistência social do município, ela foi construída por muitas mãos. Mãos de servidores públicos municipais concursados, pela sociedade civil organizada, pela Vara da Infância, pelo Poder Judiciário e pelas secretarias de Estado. Então, não foi o político eleito que construiu uma política de assistência social no município. Ela foi construída por muitas mãos. E o tempo escorre pela ampulheta. Ele é o contador de história que construímos. O tempo que cura saudades na mais-valia capitalista e que explora cada trabalhador na sua labuta. O tempo também é contradição que prepara a luta e tece a resistência. A resistência da mulher contra a opressão, do sem terra contra os latifúndios, dos idosos contra a indiferença. Então, o que aconteceu um pouco aqui hoje foi uma mostra do que a gente tem vivido nos últimos tempos de tanto insensatez, de tanta intolerância e de tanta violência de uns contra os outros. E de uns que falam e outros que não escutam. Então, eu não compactuo com a ideologia da extrema-direita e nem da direita, porque eu sou uma pessoa que tem uma militância no campo da esquerda. Mas o que eu prezo e prego é o respeito à verdade, à justiça. Então, esse tempo do desejo de defesa dos direitos, de afirmar atitudes e críticas combativas, é o tempo da semeadura de sonhos. Então, pessoal, vocês aqui que estão discutindo a questão dos moradores de rua, a questão de mudar a política de assistência social, que está com algumas ONGs historicamente constituídas na cidade, para outras ONGs que têm pouco de história constituída na cidade, é um perigo e precisa e requer estudos. Então, no final dos anos 80 e 90, e eu vejo aqui vereadores muito jovens, como que é o seu nome? Vereador Jonathan, você não, vereador Jonathan, o Alexandre Montenegro, que acho que não está aqui. Eu vejo vereadores jovens que acho que tinha pouca idade, quando nos anos 80 e 90 a gente convivia em Rio Preto com meninos e meninas de rua. Pedro Roberto lembra, Marco Rilo lembra, o Renato Pupo, outros vereadores mais antigos da casa. Os meninos e meninas de rua na cidade de Rio Preto chegaram a mais de 80, em situação de alto risco, morando em buracos, cheirando cola nos faróis, que atordoavam e amedrontavam a população. E nós conseguimos constituir grupos de trabalho na prefeitura, vereadores, na prefeitura, no judiciário, na Secretaria de Estado, para a gente entender e atender a problemática dos meninos e meninas em situação de rua de forma coerente,
e concreta. Entender aquela contextualizar o que vinha e o que tinha na vida daqueles meninos, mais de 80, que moravam em buraco na Praça Dom José Marcondes. Tinha um buraco, eles se abrigavam lá. Embaixo do viaduto Jordão Reis, tinha meninos e meninas de rua. E nós tentamos, com uma equipe técnica ampliada, dentro da secretaria, que naquela época era Bem-Estar Social, só depois passou a ser Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, com estudo, competência técnica, a gente consegue buscar algumas soluções que não são soluções de terceirizações aleatórias, sem passar pelos conselhos. Então, pessoal, naquele tempo, nós constituímos em Rio Preto os Conselhos Municipais de Direitos e o Conselho Tutelar. Em 1993, 94, 95, 2 conselhos tutelares. E ainda em 2025, 2 conselhos tutelares. Impossível, pessoal. A problemática da cidade aumentou e requer, pessoal, mais conselheiros com competência e com qualidade de trabalho para vocês entenderem e atenderem e acolherem e exigirem políticas públicas que dê conta disso. Então, pessoal, naquela época, dos anos 90 para cá, muita coisa aconteceu nessa cidade. Vocês são políticos, foram eleitos, estão nos bairros diariamente, sabe das mazelas das questões sociais nessa cidade e sabe o que precisa ser feito. E não pode ser feito aleatoriamente por um político que acabou de assumir, que eu não sei qual é a competência do prefeito e dos seus secretários para entender as mazelas da questão social sem ouvir melhor a população. Muito bom, João Paulo Rilo, trazer a população do bairro Boa Vista para que seja ouvida. Trabalhar com a questão do morador de rua, como nós trabalhamos com os meninos de rua nos anos 90, requer muito, mas muito compromisso ético. E muita escuta qualificada nas questões que esses moradores e essa população de rua faz. Então, eu passo a ler o manifesto antes que meu tempo acabe. Há mais de 3 décadas, pessoal, trabalhadoras e trabalhadores da assistência social, usuários e usuárias dos serviços públicos de Rio Preto, dedicam-se à construção de uma cidade mais justa e solidária. Suas lutas diárias, permeadas por desafios estruturais, pela resistência em meio a crises políticas e econômicas, são fundamentais para garantir dignidade às populações em situação de vulnerabilidade, incluindo pessoas em situação de rua, crianças, idosos, pessoas com deficiências e famílias atingidas pela pobreza. Esse manifesto reafirma a urgência de defender o SUAS em Rio Preto, de defender o Sistema Único de Assistência. Acho que apertei. Desculpa. Como política pública, e a gente quer exigir que a prefeitura assuma de forma intransigente seu papel de liderança na articulação de ações integradas com a sociedade civil. A assistência é um direito, não é esmola. A Constituição de 88, a Lei Orgânica da Assistência de 93, estabelecem a assistência social como direito do povo e dever do Estado. A Política Nacional de Assistência Social, pessoal, é de 2004 e veio consolidar o que preconiza a Lei Orgânica. Em Rio Preto, a partir da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, a gente tem funcionando aqui CRAS e CREAS, Centros de Referência de Assistência Social e Centros de Referências Especializados da Assistência Social, Centro POP e Serviços de Acolhimento Institucional. São estruturas, não benesses. É política pública, não esmola. É instrumento para reparar desigualdades históricas e promover autonomia. A população em situação de rua, por exemplo, não precisa só de sopão e cobertor, e nem ser tirada do lugar que ela está, muito menos.
Ela precisa de acesso à documentação, à saúde mental, à moradia, a oportunidades. Os desafios aqui para Rio Preto. Avançamos nos últimos anos. Eu reconheço, avançamos sim. Implantamos esses serviços aqui, né, Pedro Roberto? Quantas discussões nós fizemos nos núcleos de assistências sociais aqui em Rio Preto, antes da gente ter os CRAS. Antes da gente ter os CRAS, a gente tinha os núcleos de assistência. Conseguimos reestruturar a forma de acolher criança cujos vínculos familiares estavam rompidos. Mas o que é necessário e urgente? Priorizar o financiamento. É inadmissível que a Secretaria da Assistência não tenha nem 5% do orçamento do município. Nem 5%, Renato. Nem 5%. Conselhos tutelares só 2%. É inadmissível, impossível eles atenderem. Impossível. Bom, ampliar as equipes técnicas via concurso público. Não dá para aceitar terceirizações e contratações de trabalhadores para a política municipal da assistência via OSCs e via ONGs. Pode sim ter algumas parcerias, lógico. O poder público precisa das parcerias das ONGs e das organizações da sociedade civil. Mas não só. Há que se ter concurso público, pessoal. Contratação via concurso público. Integrar as políticas públicas. Lembra, Pedro, quantos anos a gente fala da rede integrada? Da integração dos serviços, da política da saúde, da política de assistência, da política de habitação, da interface com o Poder Judiciário, com as secretarias de Estado. Há quantos anos? E é isso que precisa ser estruturado nessa cidade. Integrar e articular a educação, a saúde, a assistência, a habitação, a geração de emprego, a segurança. Combater o preconceito, pessoal. Certo? Enfrentando a estigmatização dos usuários de serviço e valorizar os profissionais que estão na ponta, lá nos CRAS, lá no Centro Pop, lá no Conselho Tutelar, valorizar os servidores públicos. A ampliação do serviço de abordagem social, ampliação da equipe de abordagem de rua, centro de referência 24 horas, programa de moradia. Então, pessoal, repudiamos, e eu estou aqui em nome dos Conselhos de Serviço Social, do Conselho de Psicologia, do Fórum dos Trabalhadores do SUAS, do Coletivo Feminista Lugar de Mulher é Onde Ela Quiser, do Núcleo de Ação pela Reforma Agrária. Eu estou aqui para dizer que a gente repudia veementemente a contratação de organizações da sociedade civil para atender a política de assistência sem critério de chamamento público, sem passar pelos conselhos municipais de assistência. Isso não pode, isso é inadmissível. Tem que ter chamamento público, tem que ter transparência, tem que passar pelos conselhos. Muito obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigada.